Voltando depois de alguns meses aqui, numa situação delicada para o Palmeiras. Quando eu parei, o Palmeiras não estava jogando bem, mas estava conseguindo pelo menos os resultados, né? É o que acontece já há muitos anos. Mas dessa vez agora, pelo amor de Deus, acho que ficou insustentável até para os habilizados. Mas hoje, tá soltando esse vídeo aqui hoje, eu tô gravando dia 18, né? Terça-feira. Vou estar postando agora na quarta-feira, dia 19, dia de Cerro Porteño e Palmeiras. Todo mundo sabe que a torcida tem que apoiar. Vou ir direto ao ponto. Todo mundo sabe que a torcida tem que apoiar. É hora de estar junto e tal. Mas é muito difícil quando você vê coletiva, quando você vê até jogador dando entrevista falando como se nada tivesse acontecendo. Como se eles não tivessem sentindo absolutamente nada. E toda essa fase do Palmeiras, essa perda total da gordura, basicamente a perda da liderança já, né? Se você colocar em questão que o Flamengo muito provavelmente vai ganhar os 2 jogos que está atrás. Palmeiras definhou. E é muito engraçado que essas coisas acontecem sempre quando há tempo de treinamento. Sempre quando o Palmeiras tem é, semanas, no caso até mês de treinamento. É impressionante como taticamente nunca é trabalhado coisas novas ou diferentes que seja, que coisas boas que foram feitas no passado e que poderiam ser repetidas, mas nem isso o Palmeiras consegue com o Abel Ferreira trabalhar. Hoje essa partida contra o Cerro Porteño é muito complicada, é muito difícil porque não pelo adversário, porque o Cerro Porteño é muito ruim, tecnicamente é fraco. Só que tá em tese com a vantagem do empate, porque eles vão jogar em casa e muito provavelmente vão fazer uma cera absurda, principalmente se saírem na frente do placar. Mas eu acredito que o Palmeiras deva e deva fazer e tem que fazer ter a bola. Tem que ter a bola, tem que saber cozinhar o jogo com a bola no campo de ataque. Não importa se vai fazer 1-0 com 1 minuto de jogo ou com 90, mas é jogo para ganhar assim. Mas, resumidamente falando, copando. Que todo mundo fala como nas antigas times argentinos jogavam. Eles vinham, claro, tinha muita cera, muita roubalheira sim, mas eles cozinhavam muito o jogo com a bola no pé. Era difícil pro time brasileiro tomar a bola. Aí faziam faltas que o juiz não dava, ajudava muito. Mas tem que contar com isso também. Contar com a sorte, contar com o bastidor, tudo isso porque se dependesse só do futebol e da tática trabalhada pelo treinador, a gente nem assiste o jogo. A gente nem assiste o jogo. Esse aqui é basicamente um pré-jogo sem informações da partida. Não sei quem vai jogar. Não sei se o Carlos Miguel vai jogar. Um goleiro que, sinceramente, infelizmente meu pai estava certo. É um goleiro muito fraco. Só tem tamanho. Só tem tamanho. Goleiro para fazer as defesas que ele faz, eu já vi em 2012 o Bruno fazer. E falhar do mesmo jeito. Que as falhas que ele teve, eu acho que o Bruno só teve uma. Que inclusive foi na própria Libertadores, lá contra o Tijuana. Falhas bizonhas, né? Mas também fazia defesas espetaculares. Foi campeão com a gente em 2012. Mas acho que talvez esse não seja o momento. É muito difícil. É muito difícil não tecer críticas. Muito difícil. Mas, como torcedor, você tem que estar para apoiar também muitas das vezes. E hoje é o dia de apoiar e tentar ver o que dá, de fato, porque não resta outra coisa. Ou só não assistir o jogo também. Só não assistir. Porque passar raiva, a probabilidade é quase 100% que você vai passar raiva. Nervosismo é 100%. É 100%, para se dizer a verdade. O Palmeiras vai fazer 3-0 no primeiro tempo. Muito complicado. Se acontecer, assim, se acontecer e ainda for por um futebol bem jogado do Palmeiras, não só por uma eficiência, não só por falhas do Cerro Porteño, ou porque o Cerro Porteño cagou no jogo, cara, é de se aplaudir. É uma volta por cima, dá confiança e tudo. Agora, pode acontecer também do seu Porteño se cagar, se tremer todo, o Palmeiras fazer 3-0 e matar o jogo. Mas são situações. São situações que cada jogo é um jogo, né? Mas eu acho que o Palmeiras, se o Abel não inventar mais do que ele já inventa, né? Do que vem inventando só nessa volta da Copa do Mundo, eu acho que não precisa dos 3 zagueiros, eu acho que não precisa. Eu acho que, na verdade,
até acredito que seja o que ele vai fazer. Ele vai tentar copiar o estilo, a formação, a escalação que o Palmeiras jogou contra o Flamengo no Maracanã. Com, se eu não me engano, foram a linha de 4, né? Giai, Murilo Gomes e Piquerez. Ou Arthur, né? Talvez ele vai trocar o Arthur pelo Piquerez, porque ele não tá tirando o Piquerez por nada. Só depois que o Piquerez caga no jogo inteiro, ele vai e troca pro Arthur quando não dá mais pra fazer nada, né? Aí eu acho que ele vai com o Emiliano de primeiro volante para dar liberdade pro Andrés e pro Marlon Freitas. Justamente para poder ter essa posse mais no campo de ataque. Porque se você sai com o Andreas e Marlon como os dois volantes, se você jogar um time ofensivo, uma posse, um time com 70% de posse de bola, os dois vão trabalhar perfeitamente, porque eles pouco correram para trás. Mas no esquema que o Palmeiras joga com o Abel, é praticamente suicídio fazer isso. É um suicídio autodeclarado, porque os dois não têm pegada. Eles podem ajudar, sim, numa recomposição, mas não tão a pegada. Por mais que o Emiliano a torcida não goste, eu acho um jogador razoável. Eu acho que seria um bom reserva se o Palmeiras tivesse um primeiro volante, jogasse com essa formação de primeiro volante. Para mim, ele seria um bom reserva, porque ele tem um bom passe. Eu acho que ele, muitas das vezes ele erra, às vezes por falta de ritmo de jogo, sim, porque o Abel coloca muito ele na fogueira, mas ele erra muitas vezes por. Eu não sei não sei exatamente se essa é a palavra certa, mas por insistir em muitas das vezes em passes que é muito arriscado. Talvez ele arrisque mais do que a qualidade dele permite a ele. Eu não sei se deu pra entender. Mas eu vejo muitas vezes isso. Porque ele erra muito passe besta. Mas assim, besta porque ele tá arriscando um passe que não tinha necessidade. Porque ele não é o Felipe Melo, ele não é o próprio Marlon Freitas e tal. Mas ele tem uma certa qualidade pra fazer uma saída de jogo como primeiro volante. É muito melhor fazer isso do que colocar um Barbosa da vida que lento, não ajuda na saída, pra pegar a mesma coisa que nada. Então, eu acho que ele deveria fazer isso. Emiliano, Marlon, Andréas. Se eu não me engano, contra o Flamengo ele jogou Arias, Alan e Flaco. Se eu não me engano, foi Arias, Alan e Flaco. Como o Vitor Roque não tá bem, muito provavelmente ele vai fazer isso. Mesmo que ele não faça com o Emiliano e faça com os 3 zagueiros, eu acho que ele não vai colocar o Vitor Roque. Porque a formação em si do Palmeiras é um 4-4-2. Só que se ele insistir sem ter ideias diferentes, sem mudar, porque não tem tempo também hábil para mudar, eu acho que é loucura. Eu acho que ele vai tentar repetir algo que já deu certo, que foi no jogo contra o Flamengo, que foi o jogo mais tenso. Seria o jogo mais tenso, o jogo mais pegado pro Palmeiras no ano. Mas é isso. Com fé em Deus, vamos lá buscar essa classificação. Tentar, de alguma maneira, jogar um mínimo de futebol. E preparar o coração. O coração, basicamente, para não infartar, porque a raiva é quase que garantida. Sobre o jogo é isso. Agora eu quero falar sobre o andamento do canal. Eu vou estar continuando sim, eu vou estar melhorando a estrutura, vocês vão ver aos poucos. Tanto de áudio quanto de imagem. Eu vou estar fazendo o podcast mensalmente, o Visão de Jogo Podcast. Vou estar abrangendo no Visão de Jogo, no Visão... Até esqueci o nome do programa. O VJ Opina. Eu vou estar fazendo opiniões acerca do futebol de modo geral, não só do Palmeiras, para abranger, trazer um público diferente também, porque eu quero... A minha ideia inicial com o canal era falar sobre o Palmeiras, mas não só sobre o Palmeiras, tá? Era um foco no Palmeiras, mas abrangendo o futebol de modo geral. Desculpe. Abrangendo de modo geral, para trazer um público entendendo a realidade do palmeirense. Que a minha revolta inicial era com o Abel. Por isso que eu comecei a gravar. Então, assim, o Abel, comissão técnica, o jeito que o Palmeiras joga. Então, a minha mentalidade no início continua sendo trazer o máximo de pessoas possíveis, principalmente palmeirenses, mas de fora também, para entenderem o quanto sofre o palmeirense que gosta de futebol, não só de resultado. Porque, pô, é cansativo você assistir um jogo do Palmeiras, porque você definitivamente não vê futebol. Há anos isso. São vez ou outra que você vê sei lá, algo que parece um pouco futebol, aí você até se empolga. Ano passado mesmo eu gravei aqui naquela sequência lá de jogos, o Palmeiras estava jogando, com o Felipe Anderson, estava bem e tal. Mas acaba assim, porque o treinador simplesmente do dia pra noite, não, quero mudar. Quero ir com o Andrés Pereira de primeiro volante na final da Libertadores e não ter a bola.
Não tem uma bola. Simples. É, sei lá, aí tipo, desanima o cara, mano. O cara que gosta de futebol desanima. Porque eu sempre falei, mano, o Palmeiras tá tão bem há anos que não é que a gente não quer resultado. Eu penso, falando por mim, né? Mas muita gente que eu vejo assim também. Não é que a gente não queira resultado, o resultado é o que vai balizar no final das contas. Só que se você não tem um mínimo de desempenho, cara, fica insustentável qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de análise, inclusive, porque você não consegue ver nada ali. E o Palmeiras é isso há anos, e esse é um dos motivos, é o principal motivo pelo qual eu comecei o canal aqui. Então eu quero estar trazendo públicos diversos do futebol, obviamente, para entender a nossa realidade e falar também sobre outros times também, até para fazer análises prévias, ter mais conhecimento de outros times, quando forem enfrentar o Palmeiras, a gente tem um embasamento melhor e ver se é só nós que estamos sofrendo. Na verdade não é, né? Porque tecnicamente ainda o Palmeiras tem jogadores mais caros. Não vou nem falar melhor, porque infelizmente os caras fazem cada cagada que também não dá para culpar 100% o treinador. Mas com certeza eles é, proporcionalmente não sofrem como a gente, que gosta de futebol. Não só os resultadistas. Mas é isso. Deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal que estamos de volta. Valeu!